Oi, 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 pessoas queridas e maravilhosas do meu canal. Tudo bem com vocês? E tudo indo, graças a Deus, devagar e sempre. E eu comecei o meu vídeo de hoje com esta música, né? Espero que não vai dar problema, né? E é uma maneira de eu homenagear vocês, meus queridos e minhas queridas, tá? Então eu vou falar o nome de alguns de vocês e eu quero dizer que eu sempre falo aqui, é sempre baseado nos 3 últimos vídeos, tá? Se por acaso teu nome não tiver aqui, né? Perdoa aí, tá bom? Então vamos nós. Eu não canso de agradecer, tá? Muita gratidão, muita mesmo, tá? Pelo carinho, pela dedicação, estar sempre aqui, tá? Tem dinheiro que pague. Sênia Gamboa, Ana Maria Gamarra, Calvani Dutra, André Luiz Bortolucci, Silmar Oliveira, minha querida ex, Eva Sintra Rios, minha querida, até hoje não apareceu, né? Tô esperando. Isabete Almeida, sempre aqui também, minha linda. Mesita Gama, Silmara Roldon, todas minhas lindas, Silmara Roldon, Débora Maiara Rodrigues, Josimara Yane Pachiega, Maria Isaura, Ana Maria Reis, minha querida, minha amada, Maria Nélia, que se recuperou recentemente da sua enfermidade, um beijão para você, JPD, a ovelha tosquiada e descartada, Silmara Santos Pinheiro, Tagmar Salles, minha linda, Neide Nascimento, Neide, só mandou um emoji, tá com preguiça de novo de comentar? Que mais me perdi. Neuraci Cartacho, Vilma Cardoso, Neudaci já falei, José Carlos Brandão Rodrigues, Aulinda Queiroz, Fátima Cadamuro, Levi Sabino e Estefane Rodrigues e Laércio da Cunha Carneiro. Todos vocês, neste momento, aquele abraço, tá? Ó, bração, 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 beleza? Então vamos que vamos. Laércio da Cunha Carneiro, acabou a música bem em cima, acho que, né, vai ficar tristinho, porque não tinha fundo musical para você, né? Então tá bom, gente. Hoje, 3 de julho de 2024, muito frio, né? Frio lá fora, frio aqui dentro, mas tem sol, e o sol tá quente, né? Típico desse mês, né? De inverno. A gente se encapota toda, depois começa a sair o sol, né? E é por aí. Então, eu queria falar hoje sobre uma coisa desagradável que está acontecendo numa igreja aí, né? Sobre uma carta, sobre o envolvimento, né, da minha querida amiga Laurinda Queiroz. E aí eu me lembrei de um fato que aconteceu aqui na minha cidade, já há muitos anos atrás, logo no começo que eu entrei para o caminho. E foi mais ou menos assim, né? Tava subindo aqui para as chácaras naquela época, para vocês verem como faz tempo, devia ser 99, 2000 por aí.
estava nova de caminho, né? E naquela época não tinha asfalto aqui na subida das chácaras, não tinha luz, né? Nos postes de luz, não tinha Zap, não tinha celular, mas aquele tamancão, lembra da Nokia? Eu tinha daquele, e você pagava uma nota, uma conta assim, né? Que valha-me Deus. Não é como hoje que o celular, né, tem tudo aqui, né? Precisou de uma luz, acende a luz, precisou de uma calculadora, tá tudo aqui, e foto, e aquelas coisas maravilhosas, né, que nós temos hoje. Então eu estava subindo e eu vi um grupinho no meio da estrada, escura, e eram irmãos, né? Pelas vestimentas ali, todo mundo em volta do carro. Aí eu parei, né? E aí todo mundo, né, que estava ali, todo mundo, né, todo mundo sabe que é exageros, né, as pessoas que estavam ali, muitas subindo a pé, também não havia condução como tem hoje, de hora em hora, era só de manhã, de tarde, uma na hora do almoço, hoje é de hora em hora, tá uma benção, né, e aí eu parei o carro assim, né, iluminou tudo, né, clareou tudo. Aí eles gritaram, ê, chegou a luz, né? Aí eu falei, o que está acontecendo? Aí eles me informaram, né? O pneu furou e o pessoal estava ali, né? Para dar uma força para o irmão, né? Naquele escuridume, né? E aí eu falei, precisa de ajuda? Aí o irmão falou assim, se a irmã quis ficar com o farol aceso, vai ser de grande valia, né? E eu peguei e falei, imagina, né? E aí ficamos ali. E aí ele convidou para ir orar na casa dele. Veja, até então eu não sabia, né, o que estava acontecendo, né? Como eu estou falando, eu era nova, né? Tinha o meu cabelinho aqui, né? Como eu já falei para vocês, pintado de vermelho, né? Elas me olhavam assim, né? Naquela época era terrível a igreja aqui. Uma época difícil, as irmãs ainda não tinha central, era uma igrejinha bem pequena, e quem vinha de fora eles não gostavam, né, porque nossos costumes, né, até a nossa maneira de se vestir, né, era novidade para eles, e eles, aquelas irmãs que se vestiam com aquelas saias jeans, né, arrastando pelos pés, aquelas camisetonas lembra aquelas camisetonas floridas, né? Elas não, era assim, né? Tudo bem. E eu morava aqui, né, nas chácaras, né? Inclusive na época, né? Achavam que quem morava aqui era rica, né? Falou que morava aqui nos condomínios, vixe, ela é, né? E eu, né? Fazer o quê, né? E me olhavam assim de soslaio, né? Vocês sabem como que é, né? Não tinha panela nenhuma ainda, não tinha entrado em nenhuma panela, estava ali, né, ó. E aí os irmãos, vamos morar lá em casa? A irmã, a barra tá pesada. E aí me contaram que estava se sucedendo. O irmão em questão, que estava trocando um pneu, ele era porteiro e ele havia sido aprovado para ser cooperador de adutor. E se levantou, como eles dizem, né, uma guerra. Uma guerra por quê? Porque naquele tempo haviam 3 famílias aqui que se achavam donas da igreja. Então, como eu estou contando, não é mentira, quem vinha de fora, né, era realmente boicotado. Então, essas famílias se achavam, por quê? Porque nessas famílias é que estava, né, o cooperador da igreja, os porteiros, os que limpavam a igreja, então eles se achavam donos da igreja. E aí, né, o Senhor aprovou, né, o nome daquele irmão que era porteiro para ir para cooperador. E
uma dessas famílias se revoltou, ficou muito indignada. Por quê? Porque o nome cotado, segundo eles, seria o membro da família, né, deles, que seria para cooperador, porque ele, né, atendia alguns cultos, ele era cooperador de jovens, né, então na cabecinha deles, na hierarquia, como eles, né, diziam, quem era o nome mais provável seria aquele cooperador, que não estava com nada, que até hoje não está com nada. Eu já fiz um vídeo lá atrás, né, falando dele, né, e, né, vamos parar. E aí esta família foram atrás para, assim, ó, mexer na vida do tal irmão que foi promovido a cooperador. Este irmão tinha 3 filhos, né? 2 meninas, um menino, de um ótimo testemunho, né? Eu não conhecia ninguém para mim, né? Tanto fazia um como o outro, né? Eu não era como hoje, né? Que tenho noção, né, de como mais ou menos funcionam as coisas. E aí ele falava, então, irmã, e eu já fui, né? Já oraram, já fui aprovado, e eu já vou atender o próximo culto, e, né? E aquelas palavras, né? E né? Como que eles falam, né? O adversário, né? Se levantou e tá difícil, e vamos orar. Aí descobriram que os irmãos em questão haviam casado, né? E dali 7 meses nasceu a primeira filha do casal. E eles, né? Reviraram a vida de cabo a rabo dos irmãos, aonde moraram, como que foi, e chegaram e fizeram as contas que, né? Na época a menina havia nascido de 7 meses, só que não, né? E eles foram ao Brás, né? Eles foram até o Brás. Então, quando terminava o culto, aí depois que eu fiquei sabendo, né, do que estava acontecendo, eu comecei, né? Não que eu fiquei do lado do irmão, mas como eu fui aquele dia na casa deles, fui orar com aqueles irmãos que estavam com ele, quem estava com ele, segundo todos, né, ela está do lado dele, mas eu não estava do lado de ninguém, né? De maneira alguma, eu não conhecia as famílias, eu não sabia quem era quem, né? E na hora que a gente saía da igreja, principalmente de sábado ou de domingo, né, que a igrejinha ficava assim, essas 3 famílias se ajuntavam lá fora, né, e olhavam com olhares assim, né, e falavam alto e jogavam indireta, porque tem gente que chegou agora e já tá, né, do lado, jogando indireta para mim. E sabe, aquelas coisas assim, baixaria. E este irmão realmente chegou a atender 2 cultos. E eu, como sempre falo aqui, tenho parentes e família no ministério em São Paulo. Minha tia ligava, eu era nova de crente, e eles falavam que eu não passava de 6 meses, né, na igreja, e fiquei 23 anos. Aí eu falei, não, tia, tá havendo um problema aqui, né, falei para meus tios, meu tio diácono, né, e foi orado, o irmão já foi para cooperador, só que estão fazendo, né, um levante lá na porta da igreja e jogam indireta, e eu sem querer, né, realmente me acham que eu estou do lado do novo cooperador, mas eu não estou do lado de ninguém, né. E o meu tio ainda falou assim, ué, se foi orado, né, deixa quieto, ele já foi orado e já foi aprovado, né, deixa elas. Ele ainda falou assim. Aí eu falei, não, mas o lado da oposição está dizendo que ele não vai continuar, que ele vai atender um culto ou 2, mas que ele vai sentar, ele não vai continuar. E meu tio ainda falou, não liga não, é assim mesmo, toda vez que
que levantam um para cooperador, para ancião, né? Tem essas picuinhas mesmo, né? Só que não. O irmão atendeu 2 cultos, e não mais. Realmente essas 3 famílias, donas, né, da igreja, que monopolizavam, hoje não mais, e hoje estão assim, olha, teve umas até que parou na graça, os filhos foram para o mundo, aprontaram, aquelas coisas, né? Porque quando as crianças é pequena, né? Depois que faz 14, 16, 18 anos, né? Só por Deus, né? E aí, realmente, sentaram o irmão, né? O irmão não sabia onde pôr a cara, né? Humilhado, com vergonha, constrangido, né? E não apareceu mais na igreja, né? E elas, né, lá na porta, né? Aquelas pessoas que nunca saíram daqui da cidade, ignorantes, né? Religiosas, né? Cocão, saiona de jeans, né? Se não perdiam culto, marcavam cartão, né? Aquelas coisas. E aí puseram quem? O parente delas, né? Realmente. E um homem sem dom nenhum, né? Fazia essas profetadas, e porque eu tô vendo isso, e porque eu tô vendo aquilo, e olha, né? Deixa quieto. Só que o que aconteceu hoje, analisando o fato do que está ocorrendo lá, né? Na Água Rasa. Por que o irmão não foi avante, não foi realmente, mesmo que foi aprovado, não ocupou o seu cargo de cooperador? Por quê? Porque houve interesse da Irmandade, e a Irmandade ficou ali, né, batendo e recorrendo e telefonando, e foram realmente, pessoalmente, para o Brás, e na porta da igreja, as indiretas e aquele horror, né? E então, o que eu cheguei à conclusão? Tudo é movido a interesses. Como houve interesse daquele grupinho de irmãos, né, nascidos e criados aqui na cidade, né, como eles tinham uma certa influência realmente naquela irmandade, né, coitados, né? Aquela história do cego caolho que em terra de cego é rei, né? Deu para entender, né? Então, não foi o que aconteceu, não foi que tomaram alguma providência, foi que realmente a campanha foi dura, né? E foi muito constrangedor, e o próprio, né, ancião daqui tomou, né? Não sei os bastidores, mas o que moveu aquela atitude daquele irmão passar por aquele constrangimento? E uma coisa hoje, né, ficou clara, né? Deus não aprovou? Como eu liguei lá para o meu tio, contei do que estava se passando aqui, eu ainda acho que meu tio e meus primos e minhas tias acho que ela tá, né? E foi verdade. Ele falou, não, fica tranquila, isso não vai acontecer, é orado e o Senhor mostra. O Senhor mostrou? Se o Senhor mostrou, por que então não bateram o martelo, né? E não, ele vai ficar aqui. O Senhor mostrou e depois desmostrou? Estranho, né? Então, o que move tudo debaixo do sol é o interesse. Se houver interesse, correm atrás, fingem que fazem justiça, né? E quem tem que fazer a pressão? Tem que ser de dentro da denominação.
é a denominação que tem que ter atitude, que tem que fazer alguma coisa, que tem que fazer justiça. A denominação conhece um, conhece o outro, conhece o caso, né? E o que está acontecendo? Isso que está acontecendo. A Irmandade ficou, né, alheia, recuou e estão se tratando o assunto que não era para ser tratado ali dentro, né, na minha cabeça, não era um assunto desses ser tratado ali, né, num horário de culto, resolverem ali problemas, né, problemas de, né, romances, de essas coisas todas, né, própria do ser humano. Própria do ser humano, próprio. Não estou defendendo este ou aquele, mas o que eu estou dizendo? Quem tinha que se levantar fica quieto, passivo na situação. Então, não adianta, eu já cheguei à conclusão que não estamos mais na época de heróis. Não é, não temos mais época para heróis. Por quê? Porque as pessoas estão acomodadas, né? Estão alheias, adoram quando ver alguém, né, botar a cara, falar, se descompensar, né, em prol de alguma causa e corre, e aí vamos ver como que tá, e olha o que ela falou, e olha o que ele falou, e olha o que eles estão falando, mas ninguém, os interessados, né, que seria o povo, os do banco, eles estão deixando a coisa como está, estão se resolvendo ao bel prazer e vai ficar tudo antes como era, não, e vai ficar tudo antes no quartel de Abrantes, né? Esse ditado aí que vocês já sabem. Então, gente, a época dos heróis, de comprar briga, né? Eu acho que não vale a pena. Não vale a pena o desgaste, não vale a pena, porque os interessados que são interessados estão aqui, ó, né? Como naquela época, eram só 3 famílias que estavam comprando briga. E as 3 famílias eram da barraqueiras. E elas venceram exatamente por causa disso. Ficou um horror, ficou um transtorno na porta daquela igreja. Todo final de culto. Indiretas, sabe? Não chegaram às vias de fato. Mas o que era indireta, o que era constrangimento, misericórdia. Então é isso. Já há muitos anos lá atrás já aconteceu aqui. E algum tempo depois, meu Deus, já faz 23 minutos, eu fui na casa desses irmãos, eu fui fazer uma visita e eles estavam assim, sabe, tipo, não saber onde pôr a cara. Não, irmã, nós não estamos congregando aqui, porque nem tem como, né? Do constrangimento, né? Da humilhação. E para não ver a cara deles, né? Já pensou, coitado ali? Ninguém é de ferro, né? Mas a irmã fica tranquila, nós, quando Deus prepara, né? A gente congrega fora, nós não estamos. Aconteceu, nós sabemos, né? Tipo assim, nós sabemos separar. Nós continuamos firmes na rocha. Beleza? Então é isso. Aí que a gente vê quem realmente está do lado da justiça, do bom andamento de uma igreja, do amor ao próximo. Ou não tá nem aí para nada e ó, vamos que vamos, né? Beleza?